dia para todos. Bom dia. Então, doutor, eu acho que eu consegui já, eu e a Elda, terminar o esqueleto do projeto, né? E a estrutura, né? E agora é só colocar os dados, que nós precisamos dos dados, né? Tá. Para formatar esse projeto no formato que tem que ser, que seja necessário lá para a instituição onde ele trabalha, né? Na verdade, a instituição nem existe, né? Somos nós que vamos fazer um projeto Uhum. para que ela passe a existir. Agora, nós temos que moldar esse projeto com um perfil internacional, porque ontem nós fomos agraciados com o ingresso do comendador José Ferreira, que vai ser o nosso superintendente de viabilidade econômica e de business plan. Então, esse projeto ele tem que ter características bancárias também, para que ele possa Uhum. alavancar recursos para ajudar estas instituições. Agora, nós estamos aqui com o nosso departamento de parceria, não é isso, Bia? Isso. É a Joana e a Elda mesmo. Eu vou liberar, agora que estamos entrosados, eu vou liberar algumas parcerias, dentre elas com instituições todas com mais de 40 anos, com universidades, e aí nós vamos finalmente formatar um modelo de parceria que nós vamos usar. Vocês podem até já ir buscando algumas referências nesse sentido, porque quando existe parceria, uma instituição fica autorizada a usar a logomarca da outra, e tem algumas restrições, algumas autorizações, então eu estava segurando isso para que nós ganhássemos um pouco mais de corpo, mas nós já temos aí umas 3 universidades que são parceiras nossas há mais de 20 anos, então ela já serve como referência, mas também na data de ontem, nós fomos agraciados com, conhecido como Dr. Vadão, ele vai ser aí o presidente da nossa diretoria de esportes, e ele fala, acho que 8 ou 10 idiomas, me parece. Ele é o presidente da Associação da Língua Portuguesa. Ele está fazendo um evento na Assembleia Legislativa agora, dia 8, em parceria conosco. Nesse evento, ele vai distribuir alguns prêmios. Ele vai estar entregando essas nossas comendas ao vivo no programa Silvio Santos. E ele já entrou para a instituição indicando o Neymar, para que o Neymar seja aí o nosso embaixador do esporte e o presidente do Santos. E essa solenidade deverá acontecer agora, dia 8, em Brasília, não, no Santos Futebol Clube. Então, nós estamos com um pessoal de peso. E ele é presidente de 3 instituições. Tá? Eu vou estar depois fazendo uma reunião com vocês específica para nós criarmos esse modelo padrão e vocês começarem a interagir com essas instituições que estão começando a chegar e a pedir parceria conosco, senão daqui a pouco está todo mundo usando o nosso nome, fazendo o que quer e colocando em risco um trabalho, pelo menos meu, de 34 anos e de outras pessoas, 10, 12, 15, 20, cada um tem o seu limite. Então, é bastante importante para nós, sem querer minimizar a importância das outras diretorias também e superintendências, mas é muito importante a diretoria de parceria, porque ela vai atuar de modo geral. Tá? Eu acabei de dar 2 exemplos aqui para vocês, que é a alavancada que nós vamos dar com relação ao esporte. O outro exemplo é o outro pulo do gato que nós vamos dar com relação à parte financeira, que passa a ser internacional. Ontem, enquanto estávamos nesta reunião, eu e esse nosso superintendente, ele já foi convidado mais uma vez para ir palestrar na Espanha sobre bancos, ele é especialista nisso. Depois eu vou mandar o currículo dele e vou fazer a
a matéria e eu gostaria que vocês lessem tanto a matéria do Dr. Oswaldo, que vai ser o nosso diretor-presidente de esportes, que vai trazer com ele 3 empresas, 3 instituições, todas com 40 anos, tá? E também a do superintendente que vai assumir aí essa nossa função. Então, vamos devagarzinho, mas a tendência é que o volume das parcerias comece a crescer. Eu acho que quando eu comecei a subir todas as nossas diretorias e superintendências, deve ter muitas pessoas que deram risada, tipo, onde esse cara vai? Ele é lunático? Será que ele vai ter pessoas para ocupar esses cargos? Claro que eu coloquei as que eu tinha, porque eu sabia que eu iria chegar nas que eu quero. Bom, nós já estamos aqui com o Charles. Charles, me ouve? Certo, eu entendo. Isso. Charles, se você, por favor, puder virar o seu Consigo celular, entender. você puder virar o seu celular para a imagem aparecer melhor nas filmagens, ao invés de com o celular em pé, você poder... Eita, ele. Pode fazer isso para nós? Desse jeito? Não, vira ele. Põe na vertical. Brasileiro? Assim está? Não, vira mesmo assim, ó. Vira ele assim, ó. Desse jeito? Isso, só que aí você tem que apertar no celular, num lugar onde ele coloca a imagem assim. Se você não sabe, deixa. Depois, com calma, você treina aí, tá? Volta como estava, volta como estava. Isso. Depois você, com calma, você treina aí como fazer para colocar o celular deitado. Bom, vamos falar do projeto, você está aí para acompanhar. Eu gostaria que no projeto tivesse o nome da cidade onde ele está. Vocês sugeriram qual foram os nomes mesmo? Eu gostei das sugestões. Qual foi? Espera aí, só um pouquinho, doutor, deixa eu voltar aqui. Sugestão de nome. Sorriso para o Futuro ou Abraço da Esperança? Que é o primeiro, a primeira estrutura do primeiro projeto. No segundo, eu Gostei do sugeri... Abraço da Esperança. Em vez do Abraço da Esperança, o nome da província onde ele está na frente e depois, em seguida, um abraço de esperança. Um abraço de esperança, tá? Nome da província. Tá. Eu já Mas vou primeiro é o nome da província. Tá bom, doutor? Qual é a província lá mesmo? Ele colocou aqui ele colocou aqui no grupo, aqui depois eu copio ela, que eu não sei falar. Tá. Como fala o nome, Charles, da província? Tá, então vamos fazer aí a votação. A minha sugestão é essa. Os demais, Eu também Elda, gostei dessa. Eu também Bia, gostei dessa. Aline e Charles. Gostei também, doutor. Na verdade, eu assisti o vídeo e com o senhor, conversou com ele na primeira reunião. Muito interessante. Aí, doutor, se a hora de colocar, só ver com a Ana, a província em um abraço, aí vai ficar ótimo e definido com aí definiu, porque é uma instituição definida, o se define, tá bom? É só uma sugestão, depois o senhor ali, mas a gente põe a mesma. Olha, eu achei interessante o que você falou, mas não consegui compreender direito. O seu áudio está ruim. Está muito distante, Elda. E o microfone seu também está bem distante. Isso está dando muito. A interferência internet nos dados móveis melhorou.
Tá picando. A internet, Bia. Estou para um outro lugar. Qual o nome? Você falou alguma coisa aí. O que que é? Problema na preposição? Isso, exatamente, doutor. Eu assisti o vídeo, muito interessante, né? Já conversando bem com o Charles, vamos precisar de mais informações para colocar no projeto, né? Porque ele assim, foi montado, mas não conforme o andamento, ainda precisa de muitas informações, a gente vai estar falando bastante com ele. A editora é assim, a ovinha e o artigo 1, ele é definido, só que esse projeto já está definido. Então, mudando para o, então, define o nosso objetivo, tá bom? Não consegui entender também. Eu acho que está muito. Pois é. Helda, você Fica aí não mais quer escrever para nós, fica não mais uma sugestão aí. Como são crianças, e se nós colocarmos uma semente de esperança? Tá, eu vou deixar essa, vou colocar aqui também, e daí vou falar outros dois, lembra que eu mandei duas estruturas de projeto para o doutor, daí tem, então, mas no outro projeto também tem outras sugestões de nome. Qual que é mesmo, doutor? Desculpa? Uma semente? Uma semente de esperança. Uma semente de esperança. Tá. Deixa eu falar aqui que é o do segundo, porque assim, tem o primeiro projeto, eu fiz mais voltar, a estrutura mais voltada para atender as crianças e as necessidades básicas deles. Já no segundo projeto, que é o segundo esqueleto, né, a segunda estrutura aqui, eu já fiz mais voltado para todas as áreas. Quais são as sugestões? Nós Peraí, deixa eu ver o teremos nome que aqui. Só um ter, pouquinho. Joana, Elda, Bia, Oi. Aline, nós teremos que ter um projeto só compactado, tá? Porque o caminho Uhum. que nós vamos percorrer é o caminho legislativo, judiciário e internacional. O que está acontecendo lá é quase que um genocídio. Essas crianças estão abandonadas, existe uma responsabilidade do governo, caso contrário, ele deixa de ser um governo democrático. Nós vamos estacionando, talvez, direitos humanos internacionais. Então, na realidade, nós vamos aceitar o projeto deles. Assim que nós aceitarmos o projeto deles, nós vamos tomar as nossas providências. O que foi que nós enxergamos? Nós, elo social como um todo. Nós enxergamos que o governo não está cumprindo a sua função. Então, para que tecnicamente nós tenhamos subsídios, nós temos que fazer o quê? Encaminhar esse projeto antes de nossa aprovação final para a nossa Comissão de Direitos Humanos, para a nossa Comissão de Assistência Social, para a nossa Comissão de Psicologia. E estas comissões vão fazer os seus laudos. Agora nós começamos a funcionar como um todo. De posse de todos esses laudos, nós vamos notificar o embaixador deles, que está aqui no Brasil, para que ele nos explique como é que funciona lá no país deles, porque a nível mundial isso é crime. É claro que nós não vamos escrever com todas as letras, mas nós vamos notificar a eles para nos esclarecer como funciona. Se eles lá têm uma lei que ampara os menores, se eles não têm. E desse nosso trabalho, nós vamos dar ciência ao embaixador do Brasil lá em Moçambique. Não preciso dizer a vocês que nós vamos ter um atendimento oficial na embaixada. E com esse atendimento oficial na embaixada, nós poderemos conseguir implantar esse nosso projeto lá no país deles. E aí o que foi que virou? Virou uma franquia, onde o governo vai nos pagar por esse conhecimento que nós temos, que é de trazer soluções sociais. Vocês conseguiram entender aqui a minha explanação, não? Sim, eu doutor. consegui.
Eu consegui. Quando eu digo assim que eu criei as duas estruturas, é porque eu quero juntar tudo numa só mesmo, tá? Então, como eu não consegui fazer numa só, eu fiz duas, mas a gente pode juntar tudo, compactuar, como o senhor falou, para que a gente crie apenas um, é um só, mas a gente tem que compactuar ele. Mas como quando eu estava fazendo ali, a Bia falando, e já fui. Porque a minha cabeça funciona assim: alguém falou de projeto para mim, eu já vou construindo as minhas ideias que já tá ali, né? Então, fui colocando em dois, por isso que eu coloquei ele em dois, mas com certeza será só um compactuado. Isto, tá? Aí, é claro, depois dessa notificação ao embaixador deles aqui, porque nós não podemos ir. O que eles querem é muito cômodo, que a gente arrecade dinheiro e mande dinheiro para lá. Mas o elo social não tem essa visão. O elo social tem a visão de mudar histórias. E nós não vamos mudar a história mandando comida. Comida não muda história. Nós não estamos engordando porquinhos, tá? Não é essa a visão do elo. Nós queremos trabalhar a família dele, se é que tem. Queremos trabalhar essas crianças, mas queremos que o governo faça a parte dele. Agora, dependendo da postura do embaixador aqui, que representa o governo de lá, tome-lhe denúncias. Direitos humanos, tá? ONU, tudo. Vai ter que. Eles vão ser penalizados. É mais ou menos o mesmo caminho que o Trump vem fazendo lá. Ou vocês seguem o que é bom, ou nós vamos cortar. Vai cortar isso, vai cortar aquilo, vai cortar aquilo outro. Então, esse é o nosso caminho. Agora, eu vejo como cômodo para o governo, a hora que conhecer a nossa estrutura e o que nós estamos oferecendo, por que não fazer conosco uma parceria e nós resolvermos não só o problema do Charles, mas o problema de quantas outras instituições existem lá na mesma situação. Entenderam? Quais as dúvidas que vocês têm que eu possa colaborar? Porque eu já me sinto alinhado com a forma com a conduta que vocês estão tendo e com o caminho que vocês estão percorrendo. Então, só fazer um complemento na fala do doutor, o serviço social, eu como assistente social há muitos anos, né, doutor João Patelena, fala o seguinte, nós não somos assistencialistas, né, a gente não vai a gente vai tentar muitas vezes apaziguar a fome para que a gente possa conversar, mas a gente não vai fazer esse papel de dar comida, né, como tem a situação de não dar dinheiro para quem mora na rua. Por que a gente não faz isso? Porque quando a gente faz isso, a gente está perpetuando a situação, a condição que ele está de rua, para que ele continue na rua, né? Então, a gente não dá o peixe, mas ensina a pescar. Então, a gente vai construir o projeto, sim. E daí, como eu falei para a Bia, a gente precisa somente de mais alguns detalhes. Eu acho assim que a gente ainda vai ficar muito tempo conversando aí com o Charles, né? Para que ele possa estar passando para a gente os detalhes para que a gente monte o projeto agora. Olha, juridicamente e também legislativamente, nós precisamos saber se existe lá uma lei que ampare essas crianças, tá? Inclusive, eu gostaria que vocês, em conversa com o Charles e em pesquisa também, soubesse como vai fazer caso pessoas se interessem em adotar essas crianças, porque o Charles nos passou um perfil de que são órfãos, tá? E no pouco que eu conversei, além de ter empresários que gostariam de ajudar uma instituição desta séria, teria que ser uma instituição séria. Nós podemos construir lá um prédio para eles e uma coisa séria. Mas nós não podemos fazer isso sem o governo junto conosco, sabe? Nós não podemos fazer isso. Agora, em caso de adoção, que já começam a me falar muito sobre isso nas pesquisas que eu estou fazendo, como que nós poderíamos proceder para fazer legalmente? Eu não quero ir lá, entendeu? E trazer uma criança de forma clandestina. Eu quero saber quais são os passos que eles dão lá para uma adoção legal. E como é que este projeto nosso possa ter, dentro do escopo dele, toda essa estrutura de adoção. No Brasil, nós sabemos,
tem que acompanhar a família, o conselho tutelar, tem os laudos técnicos da família. E lá? Essa é uma pergunta que eu não consigo responder. Como é que funciona lá? Eu vou chegar lá, vou escolher no meio de 200 crianças, 2, 3, vou pegar como se fosse compra de gado? Não pode, certo? Então, até para nós aqui no Brasil, se apresentar como uma instituição que intermedia legalmente a adoção de crianças africanas, nós temos que ter um projeto que nos ampare. Então, essa é uma preocupação também que nós temos que ter para inserir nesse projeto dele, porque vocês não pensem que nós vamos ficar só com o Charles, sabe? Isso aí é o continente africano inteiro. Assim que nós fizermos esse, nós podemos ter aí 100, 200 crianças, nós podemos ter 1000 instituições funcionando no mesmo modelo do Charles. E não só aqui no Brasil, porque como somos internacional, nós podemos divulgar, ajude ou adote uma criança africana. Isso é algo que nós estamos fazendo. O que o pessoal quer é ir lá tirar fotografia, distribuir uma cestinha básica. Quando é o lado religioso, joga a responsabilidade em cima do Espírito Santo ou de outras etnias, sobe no avião e vem embora. E fica ganhando dinheiro em cima dessa miserabilidade. Os países lá são riquíssimos, eles têm muito dinheiro, sabe? E nós precisamos provocar isso. Com certeza. O Charles Estamos caiu, não entrando, consegue voltar. estamos entrando para a história, tá? Vocês perceberam que nós estamos entrando para a história? Nós estamos deixando o nosso legado mundial. Então, vamos dar o nosso melhor, porque com certeza fomos escolhidos para isso. Eu já não tenho dúvida. O Charles é mais um ouvinte, né? Ele quase, vocês já têm feito reuniões com eles para tirar informação. Eu acho que ele não tem conhecimento jurídico nenhum, técnico, eu vejo que é mais religioso. Ele não conhece nada, as leis, ele não sabe nada lá. Como É ele isso que eu diz, ia falar para o doutor. é um missionário, é um servo de Deus. Exatamente. Eu só queria perguntar para o doutor assim, se a gente pode, se eu e a Elda, os outros colegas aí também que estão junto aí na batalha, em vez de a gente ficar fazendo só reunião, assim, se a gente pode fazer a nossa reunião aqui com o Mitch rapidinho, com ele, quando ele puder, e quando a gente puder também, para a gente tá trabalhando no projeto. Isso é possível, doutor? Não, vocês estão livres para continuar o Ok, trabalho. Eu pode. só estou participando dessa reunião aqui porque a Bia me pediu que vocês queriam pontuar alguma coisa, sabe? Por isso que eu ampliei as minhas pretensões. Eu já deixei vocês sabendo até onde eu quero chegar. Eu vou trabalhar em cima desse projeto, sabe? Através da embaixada daqui, de lá, e com os órgãos internacionais. Então, eu preciso ter um projeto que, no escopo dele, me dê essas possibilidades. Agora, se eu não tenho um projeto que me dê esse escopo, e eu vou aprovar o projeto dele aqui, e aí eu não posso representá-lo, então eu estou morto. Eu não consigo Tem que ter fazer. respaldo. Tem que ter respaldo com o projeto. É isso aí. Não, então, por que você, digamos, o embaixador pode me questionar? O que você tem com isso? As crianças nossas, o que você tem? Ele pode me questionar, e eu tenho que responder, olha, eu tenho uma estrutura internacional, eu tenho um projeto de uma instituição de vocês aqui aprovado, e através desse projeto eu tenho que implantar. Agora, eu não posso simplesmente chegar lá e implantar e você ficar olhando e batendo palmas. Eu quero saber o que vocês estão fazendo lá com esse governo de vocês. E é evidente que isso tem que me autorizar a chegar nas autoridades máximas. Sabe? Eles podem sofrer retaliações, porque abandonar as crianças do jeito que eles estão fazendo, isso é um crime mundial. Isso é um crime. Para as pessoas que eu passei isso aí, e você vê a seriedade do Charles, ele não está lhe mentindo, ele está falando a realidade, ele não tem nem estrutura
para mentir em cima do que eles realmente estão vivendo. Você vê ali o desespero dele, vou no mercado, vou comprar um saco de arroz, enquanto o pessoal tá passeando de carro chapa verde aqui no Brasil e posando de autoridade. Isso não está certo. Eu acho que se formos escolhidos para fazer isso, vamos fazer bem feito. Tá bom? Então, Tá vocês bem, não então. precisam da minha presença. Eu acredito que a Bia vai fazer a mesma coisa com vocês. Ela vai falar, Tá gente, bem. Uhum. me chame só quando vocês acharem que é necessário, porque Tá. o nosso trabalho no Brasil já é grande, agora, com tudo expandindo ao mesmo tempo, vai ficar maior ainda. Tá? Fiquem à vontade, façam quantas reuniões quiser com o Charles. Vamos avançar Tá. com esse projeto. Não pense nesse projeto como sendo um único projeto para uma instituição de Moçambique. Não. Ele é um modelo nosso africano e internacional. Nós vamos trabalhar Tá. em cima desse modelo. Todas as instituições que nos procurarem falam, olha, vou mandar para vocês nosso modelo de trabalho. Ou Tá vocês bem. se enquadram ou não entram. Tá? Então, ele tem que ter um leque. Então, nós vamos cuidar das crianças, nós vamos até, dentro desse projeto, tem que trabalhar aí até 18 anos. Eu acredito que é a idade Tá. padrão dele Uhum. também. Então, tem que estar É isso que a gente inserido fez. cursos profissionalizantes. Vivência aí, vocês sabem que é automático. Mas cursos Uhum. profissionais, nós temos que estar preparados para tudo, inclusive para a alfabetização. Nós temos o projeto Luz do Saber Ler e Escrever, que é um projeto nosso. Vocês podem estar inserindo ele também. Então, tem que ser Mas é um projeto importante. completo. Que a partir do momento que ele passou para a maioridade, ele vai entrar em outros projetos, não neste. Então, o foco é de 0 ano a 18. Tá Tá. bom? Tá bem, doutor. Então, tá ok. Depois vocês mandam a cópia, né, da reunião lá para o Charles, porque ele entrou, Uhum. caiu, voltou, entrou, caiu, Ele não voltou. consegue voltar. Ele está tentando, mas está sem internet. É, Lá lá ele... deve ser ruim a internet, né? Mas tá bem. Então, bom dia, tá? Bom dia, doutor. Muito obrigada. Bom dia, Próximo. obrigada. Nada, até lá. Obrigada, doutor. Obrigada. Tchau, tchau.